2 de fevereiro de 2017. Campeonato Paulista começa com grandes reforçados e equipes do interior tentando surpreender. Técnico do atual campeão, Dorival Júnior, prevê Paulistão mais difícil dos últimos tempos. Corinthians favorito ao título. É nesta condição que pelo menos o técnico Fábio Carilli acredita que o time vai entrar no Campeonato Paulista. Rogério Ceni faz mistério sobre a equipe que enfrenta o Audax e relembra a última conquista do título paulista pelo tricolor. Palmeiras faz treino no Allianz Parque antes da estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E ainda, Federação Paulista premia dirigentes. Elias é apresentado pelo Galo. Brasil perde de virada e se complica no Sul-Americano Sub-20. E os gols da Libertadores. Vem pra cá, boa noite, sexta-feira e vai começar oficialmente a temporada no futebol de São Paulo. Com início nesta sexta e a grande final no dia 7 de maio, 16 equipes irão decidir quem vai conquistar o título do Campeonato Paulista em 2017. Corinthians com 27 títulos, Santos e Palmeiras com 22 e o São Paulo com 20 são os principais favoritos. Mas as equipes aí de menores, as equipes menores prometem dar bastante trabalho, como por exemplo o Ituano, que em 2014 venceu o Santos na grande final, e o Audax, que no ano passado chegou à final também contra o Santos, mas aí terminou o campeonato na segunda colocação. E por falar no Santos, vale lembrar que nas últimas 11 edições do Paulistão, a equipe da Vila Belmiro participou de 10 finais e foi 7 vezes campeã. Confira algumas novidades da competição neste ano. Logo mais às 9 horas da noite começa mais uma edição do Campeonato Paulista de Futebol. A competição teria início no domingo passado, mas foi adiada em uma semana, já que a última rodada do Brasileirão de 2016 também foi prorrogada. O adiamento havia se dado por conta da tragédia com o avião da Chapecoense, que acabou vitimando 71 pessoas em novembro. A principal alteração no regulamento deste ano está no mata-mata pós-fase de grupos. Ao contrário das edições passadas, as quartas e semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Vale lembrar que o confronto decisivo será sempre na casa do time de melhor campanha e os pontos serão acumulativos. Mesmo durante o mata-mata, uma equipe pode passar a outra na classificação e reverter o mando de campo no torneio. A outra novidade no campeonato deste ano tem relação com o número de clubes participantes. 16 times vão disputar a competição nesta temporada, 4 a menos do que nos anos anteriores. Com a redução na quantidade de agremiações, o torneio passa a ter 12 datas na primeira fase e 18 no total. Na primeira fase, aliás, as equipes foram divididas em 4 chaves. No grupo A estão Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. O grupo B é composto por São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária. O cabeça de chave do grupo C é o Palmeiras, que terá a companhia de São Bento, Novo Horizontino e Santo André. No grupo D estão Santos, Audax, Ponte Preta e Mirassol. Na primeira rodada do campeonato, o Santos recebe o Linense na Vila Belmiro e o Corinthians mede forças com o São Bento fora de casa. No domingo, o São Paulo pega o Audax na Arena Barueri e o Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. Lembrando que os clubes não jogam contra as equipes da própria chave nesta primeira fase da competição. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, temos um Campeonato Paulista com o menor número de clubes, o que não significa ter um campeonato, digamos, mais encaixado no calendário com menos datas, porque aumentaram os jogos de quartas, semifinais, jogo de ida, jogo de volta, portanto não mudou muita coisa. Fica melhor, é verdade, mas ainda assim o Campeonato Paulista está longe de ser algo extremamente atraente num calendário tão conturbado como o futebol brasileiro. Os campeonatos regionais, eles já foram fortes, já foram muito importantes, isso não se discute, só que as coisas mudam com o tempo.
Hoje, o Campeonato Paulista ele é muito mais um torneio de pré-temporada do que necessariamente um grande campeonato. Não me refiro só ao Campeonato Paulista, não. O Campeonato Paulista ainda é um dos mais importantes do país. Mas os regionais pelo Brasil não fazem muito sentido, a não ser pela política e pelo dinheiro que entra da televisão. Mas para os clubes é muito mais interessante disputar a Libertadores América, é muito mais interessante disputar um campeonato brasileiro. Ainda assim, por questões políticas, os regionais sobrevivem. Tentaram criar essa primeira liga, que era uma resposta às questões, à realização dos regionais, mas por enquanto também não deu muito certo, Flávio, porque a primeira liga também é muito mais um estorvo do que um evento de fato. Melhor seria se todos os clubes se unissem nessa condição, fazer uma liga brasileira, aí o futebol brasileiro teria tudo para se profissionalizar. Acha não? Acho. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Os caras que estão aí, eles estão num contexto bastante atrasado, né? O futebol, ele passou a ser profissional e aqui a gente ainda tem dirigente amador. Claro que não é amador no sentido de não ganhar nada. Ganha e ganhou muito, esse é o problema, né? Mas eu entendo que o futebol só funciona se você tiver profissionais de verdade, mesmo CEO, tipo assim, o Red Bull. Entrou o Thiago Escuro como presidente. CEO, o cara formado, o cara de gestão e tal, como era o Kozarov antes. Coisa profissional, como é o Alexandre Matos. Você citar, esses caras são os caras que fazem o futebol. O futebol ele tem que ser tratado, ou como o Paulo Nobre, que não era remunerado, mas que tratou o Palmeiras como uma empresa. Ainda assim, ele assumiu o futebol, percebeu que não estava conseguindo dominar, chamou o Alexandre Matos para fazer o papel profissional. Quer dizer, então isso é fundamental. Isso aí enquanto nós tivermos isso, nós não vamos ter uma evolução. E o torneio regional, realmente, ele funciona para preservar as federações e para eleger o presidente da CBF, porque rola dinheiro e tal, e os caras não organizam grandes torneios, mas eles levam dinheiro para organizar. Então o voto fica preso. E vale para a gente sentir os times, né? O Gary Lineker, há 20 anos, fez a seguinte declaração: futebol é um esporte de 11 contra 11, onde a Alemanha sempre ganha. E aqui para o Campeonato Paulista, plagiando o Lineker, eu vou dizer o seguinte: Campeonato Paulista é um torneio de 16 times, onde todo mundo joga contra todo mundo e o Santos ganha. É mais ou menos isso. É quase sempre isso, né? E é quase esse o tema da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Qual é a pergunta? Quem é favorito para ganhar o Campeonato Paulista? O Corinthians? O Palmeiras? O Santos? O São Paulo? Ou você acha que outro time, além dos grandes, é favorito para ficar com o título do Paulistão? Flávio Prado? O Lineker, né? É um torneio que 16 times, todo mundo vai jogar quando vai fazer um rolo e o Santos vai ganhar. Santos e mais um. E o Santos vai ganhar. Celso. Eu estou com o Flávio. Eu acho que o Palmeiras é o maior favorito em todos os torneios que ele disputar. Tá. Exceção feita ao Campeonato Paulista, porque o Palmeiras ainda vai ter que entrosar, elenco, time, muitos jogadores chegaram agora. O Santos está prontinho, montadinho, vieram umas quando peças. Não tá também, viu, Santos? Muito por acaso pontuais. dessa vez ele tá, mas quando não tá também ele ganha, não tem. Meu palpite também é Santos. Show! Falando em gazetesportiva.com, o Paulistão é destaque também no nosso site. Olha só, lá você encontra uma galeria de fotos com os jogadores que serão destaque na competição. E não tem só os reforços dos grandes clubes, não. Tem um monte de jogadores conhecidos que atuarão por clubes do interior. Tem o retorno de Ítalo ao Audax, o Moradei com a camisa do São Bento, o Edno no São Bernardo, Nixon no Red Bull e muito mais. Acesse lá e confira aí todos os destaques, os jogadores que estarão no Paulistão. Bem legal essa galeria, caprichadíssima. Aliás, o pessoal do site está show de bola. Hoje também tem os 15 esportistas, os 13 esportistas mais bem pagos do mundo pela revista Forbes. Bem curioso. Flávio, para você, quem foi o principal reforço da Ponte Preta para o Paulistão? Eu acho que o Luca. O Luca? O Luca do Corinthians, que está indo para lá, nesse rolo, no melhor sentido, do Potker. Eu acho que o Luca vai ser o Luca que a gente viu começar aqui no Corinthians. Eu acho que foi uma contratação legal. Eu estou acreditando bastante nele. E a taça para o Potker, que você queria dar, um troféu? Ele já tá marcado, é só ele vir buscar. Quando ele vier aqui, ele vai ganhar mesmo? Ele foi convidado, claro. Ai, ele já mandou aquela mensagem no dia do programa e tal. Estamos aguardando
o acerto de agenda do pessoal dele, né? Resta saber se ele vem como jogador da Ponte Preta ou se vem como... Não, ele vem como jogador da Ponte Preta porque ele ganhou pela Ponte Preta. Ah, mas pode já estar Agora, um recadinho pro Potker. Querido Potker, você já está negociado com o Corinthians, hoje a própria Ponte Preta anunciou. Não vá se meter a besta de ficar fazendo corpo mole em campo, não, tá? Porque da mesma maneira que você foi consagrado e tal, chegou a conquista, fez nome para poder vir pro Corinthians, isso foi na Ponte Preta. E a Ponte não lhe negociou com o Corinthians, não é porque seja a última bolacha do pacote. É porque tem uma multa. Se pagar a multa, podia ir embora agora. Como não quis pagar, tem que esperar cumprir o contrato. Portanto, cumpra o contrato jogando futebol. Ninguém é tonto. Seja profissional. Sim, seja se ele for profissional, vai continuar recebendo nosso carinho e tal. Se fizer corpo mole, aí muda um pouquinho, né? Ele vai dar o troféu na cabeça dele. Ouço fortemente uma corneta aqui. Eu só estou prevenindo porque às vezes o cara acha que pode fazer corpo mole. Ele tem como exemplo o Gabriel Jesus. Fechou com o Manchester City, valor absurdo, e jogou 6 meses. Porque é diferente, ele não foi maltratado na Ponte, não houve nada. Ao contrário do Michel Bastos, que a torcida bateu nele. É diferente. O Alexandre Pato foi maltratado no Corinthians, aí é diferente. Lá não, ele está sendo tratado com o maior respeito, só que é um contrato a ser cumprido. Claro. É igual o Modesto Roma. Eu não vou vender o Lucas Lima porque 10% é pouco para mim, ou o Ricardo Oliveira, não valor pequeno para o Santos. É um negócio, é um contrato, mas ninguém foi maltratado e tal. Ele está sendo tratado com o maior respeito, portanto, respeite também. Só isso, só pedido para ser profissional. Estou nem dizendo que não vai ser, só estou fazendo um alerta que ninguém é tonto, né? Claro. Bom, lançado no ano passado, o Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol avalia a gestão dos clubes através de vários itens. Futebol profissional, de base, torcida, infraestrutura de CTs, estádios e arenas, além de critérios técnicos. A premiação aconteceu hoje, na sede da entidade. Mauro Silva, ex-jogador de futebol, campeão do mundo em 94, atualmente vice-presidente de integração com atletas da Federação Paulista, aplaude o desempenho dos clubes com ressalva. Tem uma falta de sequência do trabalho dos treinadores também, que é interrompido constantemente. Isso gera um gasto maior para o clube, né? Porque tem uma rescisão, tem um novo contrato, às vezes contratos trabalhistas. A gente vê clubes tradicionais de São Paulo hoje que estão sendo quase extintos por culpa de processos trabalhistas, né? Então tem tudo essa questão que vem atrás. Então nesse aspecto, gestão e finanças, eu acho que a gente tem uma margem grande para a gente avançar. E nas categorias de base, eu acho que a gente precisa entender que categoria de base não é despesa, categoria de base é investimento. Juninho Paulista, presidente do Ituano há 7 temporadas, abraça apenas o troféu de bronze. Surpreso? Nem tanto. Na mesma faixa de premiação, ou seja, o 3º lugar, fica o Corinthians, atrás, por exemplo, de Novo Horizontino, Red Bull, São Caetano, 15 de Piracicaba, Palmeiras, Santos e São Paulo, que levam a prata. O Corinthians ele é incomparável com os outros clubes pelo seu tamanho. A gente tem a gestão da arena, que a gente tem informações que a gente precisa contabilizar. Nós temos o CT, nós temos projetos de responsabilidade social, categoria de base, futebol feminino. Então são muitas informações para a gente compilar e colocar em 20 dias à disposição da Federação Paulista. O ano passado realmente nós tivemos algumas dificuldades. Esse ano não, esse ano nós vamos bater forte. A Ponte Preta, brindada também com o bronze, aproveita a oportunidade para esclarecer um negócio quase fechado com o co-irmão Corinthians. O centroavante, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016, William Potker, está a caminho do timão. Em breve. Ponte Corinthians com respeito a Potker, o Luca foi para a Ponte, o Iago está indo para a Ponte, o Potker deverá ir para o Corinthians em maio ou junho, logo após o Paulista. Mais de 90% dos clubes das séries A1 e A2 do Campeonato Paulista aderiram ao programa de excelência da federação. Porém, nenhum deles alcançou a premiação máxima, a categoria ouro. O mais importante nesse momento é a gente sair da inércia. Nós, federação e clubes, começamos a sair da zona de conforto, se mexer, se locomover. E a gente tem um parâmetro. Que distância estamos do ouro, o que precisamos fazer para chegar lá. Então, que a Federação Paulista reflita sobre sua própria excelência na gestão do futebol do estado de São Paulo. Eu quero chegar a um público médio de mais de 10 mil pessoas e melhorar, junto com os clubes, a gestão da federação e deles,
e aumentar a receita com patrocinadores de ponta. O Atlético Mineiro apresentou ontem um importante reforço para o meio de campo da equipe. O volante Elias, ex-Corinthians, chegou ao clube com um contrato de 3 anos. Como falei, é uma honra enorme. Agradeço o esforço dos dois aqui que foram também, que trabalharam muito para que eu pudesse vir e para que eu pudesse também agregar a esse projeto tão ambicioso que é o de 2017. Todo mundo tem objetivos na carreira. Praticamente já ganhei quase tudo aqui dentro do cenário nacional. Eu acho que falta essa Libertadores aí para que eu possa completar esse ciclo aí de títulos, de conquistas. E o Atlético me deu essa oportunidade de poder disputar com um elenco muito forte, com um treinador capaz. E agora é trabalhar quieto, com humildade sempre. E jogo a jogo conquistando essa Libertadores, que campeonato se conquista jogo a jogo, não é antes e também não é depois que acaba. Elias de novo tentando se reerguer. Foi bem no Corinthians, foi para a Europa, não deu certo, voltou para o Flamengo. No Flamengo teve um momento excepcional. Depois acho que do Flamengo ele foi para o Corinthians direto, sem passar pela Europa de novo. Aí vive um bom momento com o Tite, se machucou, saiu, aí não estava bem no Corinthians e agora, desde a seleção brasileira, né, Flávio? Tem jogadores assim, por exemplo, que passam pela seleção brasileira e depois dessa passagem caem de produção. Eu acho que o Elias não é jogador para a Europa. Aqui no mercado regional vai bem, vai ajudar bastante o Atlético, como ajudou o Corinthians, como ajudou o Flamengo. Na primeira passagem dele no Corinthians foi muito boa. A segunda nem tanto. Né? Não, mas acaba sendo útil, mas realmente em termos de Europa não dá. Ele já foi 2 vezes para o Sporting, jogou no Atlético de Madrid e tal, e não virou, que é uma pena, né? É uma grande limitação do profissional, porque hoje eu vejo que o Gabriel Jesus conseguiu, o Gabriel Jesus em 10 dias conseguiu mais projeção mundial do que tudo que ele conseguiu na carreira dele. Negócio absurdo. O Gabriel Jesus já é um jogador mundial. E ele era um jogador absolutamente regional. Claro, jogando uma equipe enorme como o Palmeiras, conquistou tudo que tinha que conquistar aqui. Mas outra coisa. Ele ganhou o mundo agora, né? E rápido, em 10 dias. E o Elias não conseguiu se impor. Agora ele está no planeta Terra. O que chama a atenção é que antes era muito comum os jogadores se darem bem na Europa. O caso do Gabriel Jesus, por exemplo, hoje é uma exceção. Quantos jogadores que foram e voltaram sem brilho? O próprio... O Lucas, que voltou para o Cruzeiro agora, que estava no Real Madrid, saiu daqui, ele teve um problema de coração, né? Mas depois foi para a França, também não virou e tal. O Lucas Moura demorou para se impor. Enfim, é difícil, né? Mas na média, os jogadores têm conseguido fazer alguma coisa. Agora, quando o cara bate, o Pato, né? O Pato chegou explodindo, depois ele caiu. O próprio Ganso também já está quase no mercado lá. O São Paulo, eu não sei como é que ele achou que o Ganso ia jogar lá. Não, sem brincadeira, gente. Eu falei o tempo inteiro aqui. O Ganso é um jogador de circo. Mas ele tem um bom empresário que conseguiu o negócio. Ele tem uma habilidade fantástica, mas é um jogador de habilidade. Ele não marca, ele não ataca, ele não defende. Tanto que os caras lá em Madrid estão tirando sarro. Ele não, nada, nem é chamado mais para jogo, não dá. Mas o São Paulo não viu isso, eu não entendi. Ele viu um DVD, provavelmente com melhores momentos. É uma lástima, né? Um cara do porte de um São Paulo não pode entrar numa parada dessa. Agora, se o Ganso voltar para São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, onde ele for, ele vai jogar. Tem jogador de Europa, tem jogador do Brasil. Jogador com limitação, jogador de uma liga que não tem tanto nível. E dá para entender, não tem tanto dinheiro, enfim. Claro. Não estou nem colocando defeito. Mas basicamente no Brasil você tem o quê? Jogadores muito jovens ou jogadores veteranos. E aqueles que fracassaram no meio do espaço. É isso, porque quem se destacar vai embora. Daí você entende, por exemplo, Romário, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com quase 40 anos. Deitou e rolou aqui. O próprio Pato fez 27 gols no São Paulo. E foi vice-artilheiro do Corinthians. Então, é diferente, é uma liga, né? O Gabriel Jesus vai crescer pra caramba. E ele já virou, hoje é referência, já tem musiquinha, já virou. É maluquice, né? Uma coisa totalmente diferente. Pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, o Brasil enfrentou o Uruguai e saiu na frente, mas teve a dupla de zaga expulsa e tomou a virada nos acréscimos do segundo tempo. Veja os gols. A seleção brasileira se complicou no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Diante do Uruguai, os garotos do Brasil fizeram o primeiro com Guilherme Arana, depois de um lindo passe de David Neres.
Mas o caldo começou a desandar com o gol de Rodrigo Amaral aos 14 do segundo tempo. E já com 2 jogadores a menos, a seleção levou a virada na falha do goleiro Lucas Perry, 2-1 Uruguai. No domingo, o Brasil volta a campo para enfrentar a Venezuela. Me parece uma das safras mais promissoras. A seleção até começou bem o campeonato, depois de umas vaciladas, especialmente agora nos últimos jogos na fase. Então, esses torneios, eles são para você ter um termômetro, então saber como é que... Pode ter certeza que está cheio de treinador internacional dando uma olhadinha aí, os grandes clubes do mundo estão olhando, mas nem sempre o Micali é um belo treinador, não dá para discutir o Micali. Acho que ele teve muita cornetagem por causa desse jogo e tal, mas eu achei ele um treinador de muito bom nível. Só que você não vai ganhar todas e está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? É uma idade onde você ainda não tem a definição até da própria personalidade do jogador, ele fica mais suscetível a fazer bobagem durante o jogo e tal. Então, se o Brasil não ganhar o torneio, e pode acontecer, está difícil a situação, faz parte, né? Não dá para ganhar sempre, não, é assim mesmo. Agora, tem alguns jogadores bem interessantes nesse grupo aí, e já mostraram isso, inclusive nos Jogos Olímpicos. É uma fase, a seleção que está sendo montada, se você olhar os jogadores que tem, 2018 vai chegar forte, mas 2022 tem um monte de jogador. Não estou dizendo isso aí, estou falando, né, do que a gente tem um pouquinho mais em cima. E aí tem alguns meninos que podem ser aproveitados, vamos ver, vamos esperar para ver. Mas não pode tomar como referência um torneio só não e um jogo só, senão é complicado. Tá certo. Domingo, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa da primeira rodada do Campeonato Paulista. Que saudades de ver a bola rolando, hein? Você vai conferir os melhores momentos, as entrevistas do pós-jogo, a movimentação da torcida, os lances polêmicos e muito mais. E tudo isso com a análise da nossa super equipe de comentaristas comandada pelo Flávio Prado. Estarão aqui com a gente o zagueiro Pedro Henrique, do Coringão, e o volante Thiago Maia, do Santos. Dá atenção, gazetesportiva.com, vamos divulgar nos nossos grupos do WhatsApp os nossos 2 convidados. E a gente te espera, hein, Flávio Prado? Bom, né? Legal, porque nós vamos trazer meninos, né? Um pessoal que está sendo apresentado para ser conhecido, 2 jogadores, o Thiago Maia já mais consagrado, sim, já com passagens até por seleções de base, e o Pedro, um garoto novo aí, que entrou, andou vacilando, voltou, mas é visto como um jogador importante. Conhecer um pouquinho mais da vida dessa gente aí, apresentar para o grande público, é legal. Então, mandem perguntas, dúvidas, sugestões pra gente, tá bom? Voltamos a falar do Campeonato Paulista. Um jogo nesta noite, 3 amanhã e 4 no domingo, completam a primeira rodada. Veja onde e contra quem o seu time vai jogar. Vem aqui comigo, Boquinha. Voltou a nossa arte aqui, hein? Vamos lá, tava com saudade. Santos e Linense jogam daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, na Vila Belmiro. O Santo André recebe o Ituano amanhã, às 10 horas da manhã, no estádio Bruno Daniel. O São Bento encara o Corinthians, às 5 horas, em Sorocaba. No mesmo horário, o Novo Horizontino enfrenta o São Bernardo em Novo Horizonte. Domingo, 10 horas da manhã, o Mirassol joga com o Red Bull Brasil em Mirassol. Às 5 horas, nós temos Audax e São Paulo na Arena Barueri e Palmeiras e Botafogo na Casa do Palmeiras. Fechando a rodada, a Ponte Preta enfrenta a Ferroviária às 7 horas em Campinas. Aqui, ó. Muito bom. Pode apagar. Bom, show. Maior campeão paulista dos últimos 11 anos, com 7 títulos, o Santos quer mais uma vez confirmar a fama de bicho-papão. O técnico Dorival Júnior falou da expectativa para esse paulistão. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Gramado perfeito, impecável, novinho em folha, arquibancadas reformadas. Últimos retoques na Vila Belmiro, palco da abertura do Paulistão 2017. É daqui a pouquinho. O Santos, bicampeão estadual, recebe o Linense. E aí, professor Dorival Júnior, tricampeonato à vista? Eu estou bem satisfeito, não otimista, porque eu vou só citar o exemplo do Santos de 2015. Ninguém apontava o Santos como provável finalista do Campeonato Paulista e acabou sendo campeão. Na minha concepção, nós teremos o Campeonato Paulista mais difícil dos últimos anos e podem esperar aí por surpresas, inclusive com os times grandes, tendo que ter muitos cuidados. O adversário de hoje, por exemplo, o Linense, na visão do treinador do Santos, está à frente do Peixe em um quesito. É uma equipe que, como a grande maioria, também vive um processo de formação.
anteciparam a apresentação, naturalmente vivem fisicamente uma condição um pouco melhor do que o Santos, mas é um início, nós temos que dar uma resposta e eu sinto a equipe já preparada e bem focada para uma abertura de competição. Dos 6 reforços que chegaram, só 2 ficam à disposição de Dorival e no banco de reservas, Leandro Donizete e Matheus Ribeiro. A ausência sentida será do centroavante Ricardo Oliveira, barrado por uma cachumba. Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca. Renato, Thiago Maia e Lucas Lima. Copete, Vitor Bueno e Rodrigão. É a escalação do Peixe para iniciar a luta pela conquista do tricampeonato estadual, chutando para escanteio o rótulo de favorito. Nós não podemos criar condição nenhuma que não se confirme dentro de campo. Por isso que desde a primeira partida, para nós, será uma decisão como vem sendo até então. E o Santos, naturalmente, vai fazer de tudo para poder fazer uma bela competição, um belo campeonato, mesmo reconhecendo que teremos aí dificuldades. Eu dizia ontem, Flávio, que o discurso do Dorival é muito mais para os jogadores do que, de fato, uma percepção dele. O Santos, para mim, é favorito indiscutivelmente. Foi o time que chegou à final do Campeonato Brasileiro, segundo lugar, brigou pelo título, manteve a base, então não tem como você não apontar o Santos como favorito. Claro que se ele assume esse favoritismo, ele coloca um peso muito maior sobre os jogadores, desnecessário. Então, o papel dele é esse, é justamente tirar esse peso, mas que no fundo, lá no fundo, ele sabe que o Santos é o favorito, ele sabe. O Santos teve um trabalho muito bem feito, né? O Santos ele não perdeu nenhum jogador importante, manteve e ainda trouxe alguns jogadores interessantes. Claro que veio uma vez só, mas eu gostei muito do anãozinho lá que eles trouxeram lá da Colômbia, né? O Hernandes, o cara entrou, fez um gol de bicicleta. Logo esse cara, Kaique, estreia, que é bom, né? Jogador. O Bruno, que eles trouxeram de volta, né? Que já estava quando estava no Goiás, era um jogador, Bruno Henrique, né? Ele fez muito gol. Enfim, o meio-campo é um meio-campo bom, claro que é. O Renato. E o Renato, renovaram o contrato com o Renato por mais 2 anos, o que é legal. O presidente chamou o Lucas Lima e falou, irmão, tal. E o Lucas parece que deu uma acordada. O Santos tá bem. Ele ganhar às vezes é uma coincidência, é um detalhe. Mas que ele tem que ser apontado como um dos favoritos, sem dúvida. O Palmeiras é muita coisa. Tem mais elenco que o Santos. Sim. Mas o processo de treinamento do Palmeiras começou agora, com o novo treinador, novas ideias, e o Santos já está com a coisa trabalhada há quase 3 anos. Então, o Santos, em tese, é aquele que tem mais condições. Podemos dizer que o Santos já está azeitado. E o Rodrigo Marques, que cuida das nossas mídias sociais aqui, junto com o Vinícius Bocato, famoso Digo Marques, que quer ser repórter esportivo, ele cuida do nosso Instagram e avisa a gente que o técnico do Capiatá é o Diego Gavilã, ex-seleção paraguaia, Cerro Porteño, Inter de Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. Tá bom? Então... Obrigado, viu, Rodrigo? Então, eu lembrava que era um jogador de nome, um cara conhecido, e parece que eles estão fazendo alguma coisa que presta, sabe? Assim, tipo, um trabalhinho legal. Vai sobrar agora, né, depois dessa derrota. Mas são times que vão aparecendo e você começa a ver alguns centrinhos de excelência e tal, para ver se a coisa melhora um pouquinho na América do Sul. No São Paulo, a expectativa pela estreia do técnico Rogério Ceni. Reportagem Adriano Dolfi. O dia foi de treinamento fechado à imprensa no São Paulo e de entrevista coletiva do agora técnico Rogério Ceni, prestes a fazer a sua estreia no comando em jogos oficiais pelo clube. Tranquilo, tô super bem. Normalmente, como nos jogos, quando eu jogava, sempre a ansiedade da gente acontece naqueles minutos que antecedem o jogo, né? Na última decisão, na última fala ali. Hoje é um dia tranquilo. O jogo é jogado domingo, hoje é sexta, então hoje eu estou tranquilo. Na coletiva, Rogério foi perguntado sobre uma infinidade de temas. Separamos os principais. A nova identidade do clube. Não só eu, acho que o torcedor são paulino quer ver o jogador se doando ao máximo, né? Se entregando ao máximo dentro de campo, mesmo sendo um início de temporada, com 4 semanas de preparação. Mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor já nessa primeira partida do campeonato contra o Audax, mesmo jogando fora de casa, né, não tendo mando de jogo. Nós vamos jogar em busca da vitória, como eu sempre joguei como atleta. Eu espero que eles entendam isso, e eu tenho certeza que estão
estão se doando, estão fazendo o seu melhor. A escalação. Em 48 horas pode acontecer muita coisa, então você não pode, eu não posso te dar uma escalação numa sexta-feira, sendo que eu tenho um treino no sábado. Você nunca sempre está sujeito a ter uma lesão, algum jogador não se sentir bem, não está bem. Então não faria sentido eu te dar a escalação, mas eles sabem basicamente quem sairá jogando, o time que irá começar. Uma ou duas dúvidas que a gente tem, testando a cada dia os jogadores, para que também quem não jogar nesse próximo jogo agora de domingo tem chance de jogar na quinta, no domingo que vem, diante da Ponte Preta. O preço do ingresso no jogo contra o Audax. Seria indelicado da minha parte sugerir um preço a um adversário, porque ele ia mandar eu tomar conta do meu time e não ficar dando opiniões sobre o preço que ele põe no ingresso. Então cada um escolhe o preço que pôr. E o São Paulo é favorito ao título? Difícil você fazer uma análise, né? Lógico que como atleta que sempre jogou pelo clube e como treinador do mesmo e pela grandeza disso aqui, sempre quando você cita São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, você vai citar como um dos prováveis campeões, e é o que vem acontecendo nos últimos anos, com algumas exceções. O que a gente vê é um Santos formado há muito mais tempo, um Palmeiras campeão brasileiro e com bastante dinheiro para gastar, né? Enquanto nós fizemos 50 milhões, talvez esses times, o Palmeiras gastou talvez 30 milhões, né? Então nós temos uma diferença já nesse sentido. Nosso elenco é um pouco mais enxuto que o dos demais, mas se eu deixar de acreditar que eu posso ser campeão, eu pego meu boné e vou embora. Eu acredito sempre que é possível vencer. Título paulista que, aliás, o São Paulo não conquista desde o ano de 2005, quando o Rogério Ceni era goleiro titular da equipe. E há quem considere aquela conquista das mais importantes, pois foi a semente de uma das séries mais vitoriosas em toda a história do clube. Naquele ano nós ganhamos em 2005 Paulista, depois veio na sequência Libertadores e o Mundial, né? E aí 2006 brasileiro, 2007 brasileiro, 2008 brasileiro, enfim, foi uma época muito boa. E o primeiro título que aconteceu foi o Campeonato Paulista. Então toda vitória, todo título, toda conquista, ela vai lhe dando corpo, base e confiança para você acreditar que você pode chegar mais longe, que você pode fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Nossa, Flávio, de repente começa a dar um desespero. Você começa a lembrar do tempo, São Paulo, tricampeão brasileiro, 2006, 2007, 2008. Parece que foi ontem, mas são quase 10 anos. Quase 10 anos. A última vez que São Paulo ganhou um paulista foi em 2005. Era o Leão que estava na frente do time, se não me falha a memória, e depois assumiu o Autuori, que deu sequência, ganhou o Libertadores e ganhou depois o Mundial. A gente estava conversando aqui, né? Santos e Palmeiras estão na frente por tudo que fizeram. O Santos pela base mantida, o Palmeiras pelo investimento que fez. São Paulo e Corinthians, a gente vai falar daqui a pouco do Corinthians, eu acho que correm por fora. Como não disputam Libertadores América, a Libertadores América também está mais alargada agora, mas como não disputam, talvez tenham possibilidade sim, mas não dá para apontar como favorito. O São Paulo, para mim, é um grande ponto de interrogação. Porque a gente não consegue ter uma referência, né? O Rogério... Você tem uma ideia boa. Então, o Rogério, ele pensa futebol como eu penso. Né? As coisas que ele coloca são as coisas que eu colocaria. Mas isso vai virar, porque o elenco de São Paulo é ruim. Né? Os jogadores são limitados. Ele colocou essa falta de dinheiro, que é culpa do próprio São Paulo, de má gestão, porque o São Paulo vende o jogador mais caro faz tempo. Vendeu o Denilson, foi o mais caro. Vendeu o Lucas era o mais caro. Vendeu agora esse menino por uma fortuna. Vendeu o Douglas pro Barcelona, cara. Pelo amor de Deus, entrou dinheiro pra caramba. Vendeu o Douglas. Você vendeu o Douglas já é um absurdo. Pro Barcelona, quer dizer, então não é por falta de entrada de dinheiro. É por má administração, por má gestão. Deveria ter mais dinheiro. Agora o Rogério é um caso à parte, né? Tem toda essa história dele, é um cara estudioso. Por outro lado, ele está começando, a gente não sabe quais as reações que ele terá no momento da adversidade, e as adversidades virão, como o Guardiola. Dos dirigentes, se a coisa não acontecer. Como o Guardiola está tendo a adversidade do Manchester City, então você não sabe. E Cartola não segura a onda, não. É claro que a paciência com o Rogério é diferente, mas se precisar detonar o Rogério por causa das eleições, detonam. Como trouxeram o Rogério, não por convicção, por conversar de futebol com o Rogério, e sim porque seria um bom respaldo para que se tentasse reeleição. É tudo assim que funciona. Então, difícil saber, né? Vamos ver.
Eu acho que o Rogério vai fazer um bom trabalho. Tomara. O Palmeiras fará estreia no campeonato no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Allianz Parque. Para entrar no clima da Casa Alviverde, o treino de hoje aconteceu no palco da partida. Veja com o filho da dona Márcia, Vinícius Rodrigues. Dia atípico na pré-temporada do Palmeiras. Treino no Allianz Parque antes da estreia no Campeonato Paulista, domingo contra o Botafogo. Depois do empate contra a Ponte Preta em amistoso no estádio, o comandante Eduardo Batista optou pelo treinamento na arena. No jogo contra a Ponte Preta a gente sentiu um pouquinho, né? A bola ficou rápida, a gente perdeu um pouquinho, nós demoramos aí uns 10 a 15 minutos para entrar no jogo, né? O passe, né? O tempo dela. Então a gente fez um pedido junto à diretoria, fomos atendidos, né? Para ter mais um treinamento aqui. Recém-chegado ao Verdão, Eduardo terá o primeiro grande desafio à frente do clube. Além da dificuldade do estadual, terá que lidar com pelo menos 4 competições durante todo o ano. São 12 jogos aí bastante difíceis e junto a isso tem a Copa Libertadores que chega, né, um pouquinho mais à frente. Então é um campeonato que você tem que pontuar bem nesse início para que você tenha uma tranquilidade, entre aspas, né, de jogar uma Libertadores e classificar para a próxima fase. Na lista de inscritos para o torneio, o meia Johan foi a ausência mais sentida. Contratado junto à Chapecoense, ele ficou de fora por opção da comissão técnica. Ele passou por um período difícil, final do ano passado, né, onde oscilou bastante na questão física, na questão muscular. Foi detectado isso, né, esse início de ano. Então ele tem um contrato com o Palmeiras de 4 anos. A gente resolveu investir um pouquinho nesse atleta, em um ganho de força muscular, né, em um ganho de capacidade física, para que a gente tenha ele mais forte. Para o jogo, o Verdão deve entrar em campo com Praz no gol, Jean na direita, Edu Dracena e Vitor Hugo na zaga e Zé Roberto na esquerda. Felipe Melo na primeira linha de meio campo, Roger Guedes aberto na direita, pelo meio Tietê e Rafael Veiga e na esquerda Dudu. A única dúvida é no ataque. Barrios, Alexandro e William Bigode brigam por uma vaga. Tá aí o Palmeiras, um belo time, né? Tem. O time tem várias opções. Por exemplo, claro que o Michel Bastos vai achar um lugar nesse time. Moisés, sem dúvida, vai ter lugar nesse time. Não tem como, né? Foi então, um dos principais jogadores. Por enquanto, tem chance aí pro Rafael Veiga, pro Roger Guedes. Mas eu acho que, se bem que eu vou muito naquela linha, você viu quando o Rogério falou? Se não jogar domingo, joga na quinta, tá tranquilo. O Eduardo vai poder trabalhar isso também. Tite fez muito bem isso no Corinthians enquanto esteve lá. Questão de inteligência, não tem como você... E essa explicação do Eduardo Batista, não podemos esquecer que ele é um importante preparador físico. É formado. Ele está falando com absoluta convicção, não é que alguém falou para ele. Ele claro sabe, que né? Os auxiliares também falaram, mas o Johan pegar mais condicionamento e tal, não tem problema, tem que ter pressa. Eu tenho certeza que o Johan ficou muito bravo quando ele não saiu na relação do Caio Júnior para ir para Medellín. Então, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Nossa, até me arrepiou. Tocou num ponto importante, sim. E o Eduardo Batista falava da... Ele não é só formado em educação física, ele atuou por muito tempo como preparador físico. Sim. E ganhando. Exatamente isso. Dizer, sabe das então, coisas. esse conhecimento, essa experiência toda, ele acaba empregando também como treinador, inevitável. Vai fazer sucesso também no Verdão. Muito gente boa. No domingo, no começo do ano, no domingo é ótimo, eu estou pensando no mês redondo. No começo do ano, o meia Rodrigo Scarpa, do Fluminense, foi cogitado como possível reforço do Palmeiras. E hoje, pessoas ligadas ao jogador e às equipes confirmaram que o Verdão tentou mesmo contratar o atleta até poucos dias atrás. A informação inicialmente divulgada pela Rádio Bandeirantes é de que a proposta palmeirense era de 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Scarpa, que estão divididos entre o Fluminense, a Traffic e uma terceira empresa. O Flu teria considerado a oferta baixa e sequer enviou uma contraproposta. Brincadeira, hein? Já que tem Scarpa como um dos principais atletas do elenco para 2017. Por outro lado, de acordo com o site da Wall Sport, pessoas ligadas ao jogador teriam ficado interessadas pela visibilidade que o Palmeiras terá disputando a Copa Libertadores e pelo alto salário que teria sido oferecido ao jogador. Agora vem cá, Celso Cardoso. 20 milhões de reais por 50%? Por 50% e os outros 50%, hein, gente? 20 milhões, vale?
Olha, ele é tão fantástico assim? Se você observar o mercado, nem é um valor tão alto. Não, é 20 milhões de reais. Mas se você transformar isso em dólares, a 5 milhões de dólares. Não, aí não transforma. Celso, não faz isso, porque a nossa moeda Mas tem que fazer, porque é a péssima. referência dos jogadores que você contrata lá fora. 5 milhões de dólares, você não traz um jogador mas top. Mas você viu que é dividido por 3? Isso eu aprendi com o Modesto Roma. Dividido por 3 fica uma mixaria para o time que ele não vai repor. Cairia 7 milhões de reais para o Fluminense. E como é que ele vai repor o escape por esse valor? Por isso que ele não fez nem contraproposta. Ele usou o pedacinho dele. Não, peraí, o cara vai receber 100, mas para mim é 2, eu vou receber 2. É a história que o Modesto sempre fala do Lucas Lima. Ele fala, pô, eu só tenho 10% dele. Se ele receber uma proposta de 100 milhões, eu levo 10. Não adianta, como é que eu vou repor? Esse é o ponto. Aí faz sentido. Vamos falar do Coringão? Agora sim, apesar de uma certa desconfiança da Fiel, o Timão promete fazer bonito nesse Paulistão. Pelo menos essas são as palavras do técnico Fábio Carille, que começa a competição cheio de otimismo. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Chegou a hora. Neste sábado, o Corinthians estreia no Campeonato Paulista contra o São Bento em Sorocaba. Em campo, o time será quase o mesmo que começou o amistoso de quarta-feira contra a Ferroviária. A única diferença será a entrada de Rodriguinho, que foi poupado por causa de dores no joelho esquerdo, no lugar de Guilherme. Nos primeiros dias ainda muitas coisas poderão se definir nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e até da Copa do Brasil. Mas para hoje é o melhor que eu vejo. O homem que volta ao time, Rodriguinho, é hoje considerado o jogador mais importante do time. Um jogador de meio de campo moderno, que vem, que constrói, que arma e que tem um poder de finalização muito grande. Fábio Carille aposta num desempenho muito melhor contra o São Bento do que o mostrado diante da Ferroviária. Dá para ser melhor porque usamos a segunda e a terça como treinamento mesmo. Nós fomos para o jogo contra a Ferroviária sabendo que que a intensidade ia ser maior, mas não deixamos de trabalhar na segunda e na terça. Além das perguntas sobre a estreia do Corinthians, Fábio Carille teve que responder aos jornalistas sobre as escolhas que fez para definir a lista de inscritos para o Campeonato Paulista. O treinador deixou de fora o volante Christian, além dos 3 jogadores campeões da Copinha que fazem parte do elenco de profissionais: Carlinhos, Pedrinho e Mantuan. Integrado junto com todos, tendo o mesmo respeito e a mesma atenção. É assim, com os meninos, a mesma conversa que tive com o Christian, com o Bruno Paulo, tive com o Rodrigo, tive com o Arian, tive com o Luigi. Das 28 vagas disponíveis para o Campeonato Paulista, 26 foram preenchidas. As 2 que sobraram, no entanto, estão reservadas para Jadson, que está prestes a ser confirmado oficialmente como reforço, e para o goleiro Walter. A possibilidade ela é bem clara, né, da chegada do Jadson, não está confirmado ainda, faltam detalhes. Mas por isso que essa vaga ficou em aberta e a situação do Walter é pelo departamento médico. Jadson, aliás, é visto como peça fundamental para arrumar o principal defeito mostrado pelo time corintiano nos 3 jogos da pré-temporada: a dificuldade da bola chegar para os atacantes com qualidade. Arrumar o setor defensivo, ele é mais fácil. Arrumar o setor ofensivo depende do conhecimento, do entrosamento entre eles. Com a defesa arrumada e com o setor ofensivo ainda com problemas, é assim que vai estrear o Corinthians no Paulistão. Mas, independente disso, Fábio Carille não tem dúvida sobre a condição com a qual o Timão vai entrar na competição. Favorito. Vai entrar forte, vai entrar determinado, vai entrar muito bem definido com o que tem que fazer dentro de campo. A pré-temporada nos dá essa esperança. É claro que no começo vamos ter muitas dificuldades, que são normais nesse período de campeonato. As primeiras rodadas, as dificuldades elas vão acontecer e a gente tem que ter sabedoria para arrumar esses problemas o quanto antes. A gente falava do Rogério Ceni a respeito da tolerância com o trabalho dele, ele que é um ídolo. O Fábio Carille, não sei se também terão tanta paciência com ele. Espero que tenha. Mas espero que tenha, porque ele sabe trabalhar também. Então, chamaram pela segunda vez. Precisa de uma trabalhar, tem que deixar trabalhar. Claro. Na Florida Cup eu gostei do Corinthians, primeiro e segundo tempo, atletas diferentes. Quanto ao Ferroviário, eu achei uma coisa deprimente. Nem parecia jogo de futebol. Você demorou para identificar o que eles estavam fazendo, né? Mas é verdade. Nossa, eu falei, tá bom. Eu comecei a falar, tô de calção, chuteira, meia, camisa, acho que é futebol. Mas aí tinha o juiz, mas não vi, não teve. Eles entraram para jogar, mas não jogaram. Mas a gente tem que ter uma certa paciência. Claro. Então essa oscilação é natural. O Rodriguinho realmente pode dar uma outra pegada. O jogo é muito complicado, né? Porque o
O São Bento vem com moral do ano passado, parece que não mexeu muito no time, o treinador é o mesmo, então vamos ver o que espera o Corinthians. Mas tem que dar tempo para o Carille, claro. Sim. Se não der tempo, não há milagre, não existe milagre. São 3 novos técnicos, os 3 grandes, os 3 precisam de paciência. Falar rapidinho aqui, resultado final da enquete deu Palmeiras, 39% dos votos. Felipe Barbosa está fazendo sucesso no meu Twitter. Tudo bem? Passou. Não, telespectadores estão elogiando o nosso programa. Muito legal, né, hora Barba? de dar tchau. Hora de dar tchau? É isso. Mariana Pucci, um super beijão pra você. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Em breve visitando a TV Gazeta, hein? Tá bom, Mari? Beijo. Domingo tem mesa redonda especial. Flávio, até domingo. Um abraço, até domingo. Tchau. Beijo. Tchau. Até segunda.